boa noite, meu querido aluno. Hoje vamos falar sobre os primeiros hospitais. Aí vem na cabeça, caramba, será que os hospitais daquela época eram iguais a esses que a gente vê hoje? Claro que não. Você não tinha a tecnologia que você tem hoje de fazer um tratamento diagnóstico, você não tinha naquela época algum tipo de procedimento que fosse capaz de identificar o estágio de uma determinada doença. Você não tinha as técnicas que hoje são empregadas pelos médicos, você não tinha uma grande ascensão do estudo da medicina dentro do tratamento aos pacientes da época. Muitos praticamente eram feitos algum tipo de tratamento utilizando ervas, utilizando folhas, cascas de árvore, medicamentos que eram manipulados ali pelos boticas, que eram os boticários farmacêuticos, como eu falei em outros vídeos. E é óbvio que com o passar dos anos, a população começou a entender a importância de ter um local onde o paciente ele pudesse ser assistido. Isso é uma coisa nova? O hospital é uma coisa nova? Não, o hospital ele data de muitos anos antes de Cristo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos, obviamente, essa conversa, quais foram os primeiros hospitais até a gente chegar nessa realidade de assistência, de estrutura hospitalar que nós temos hoje quando entramos no hospital com toda a tecnologia, com todo o controle de acesso, com toda a assistência, com toda a parafernália tecnológica de monitoramento do paciente, de cirurgias minimamente invasivas, utilizando robôs. E esse reflexo, obviamente, ele acontece, isso aconteceu, isso está acontecendo, porque desde os primórdios dos primeiros hospitais até hoje houve um processo evolutivo. Desde a construção, desde a questão da arquitetura, o fluxo de entrada, o fluxo de saída, o fluxo de controle de médicos, pacientes, acompanhantes, até chegar nessa realidade que a gente encontra hoje, onde você chega no hospital. E diga-se passagem, alguns hospitais públicos, que você olha até parece que a gente está num hospital privado, com toda a organização, com um piso bom, com uma boa assistência, com uma boa alimentação. Mas essa parte da assistência e alimentação a gente vai ver lá em outras aulas. Seguindo, agora vamos falar um pouco sobre como era cada hospital na época remota até os momentos atuais. A palavra hospital ela é uma palavra assim, relativamente recente e ela ela tem uma raiz latina, hospitalis, e o significado da palavra hospitalis, ela vem do hospes, ou seja, hóspedes. Porque antigamente essas casas, que não eram os primórdios dos hospitais, eles eram casas assistenciais que eles tinham a função de receber os peregrinos, os pobres, as pessoas enfermas, mas não era essa estrutura que a gente vê hoje. Às vezes era uma casa que era adaptada para receber essas pessoas, para atender de alguma maneira, às vezes até utilizando as técnicas milenares, utilizando a fitoterapia para tratar esses pacientes. O hospitium, ele também era chamado como um lugar que recebia hóspedes. E esse vocabulário, ele se derivou do termo hospício. Aí você vem na cabeça assim, hospício, só vamos inicialmente pegar as pessoas loucas, os doidos e internar. Não. A palavra hospício, ela foi consagrada especificamente para indicar os estabelecimentos ocupados permanentemente por enfermos, pobres, incuráveis ou pessoas insanas. Então você vê de cara que o hospício ele não era utilizado só para você colocar as pessoas que eram insanas, mas também pessoas que tinham uma péssima condição de vida, que não tinham condição de pagar pela sua saúde, pessoas inicialmente pobres, pessoas que tinham doenças incuráveis naquela época. A gente tinha doenças como a lepra mesmo, que não se tinha cura. Então, boa parte de pessoas que tinham lepra, que tinham também a tuberculose, já que não se tinha ideia de como tratar, como resolver essas doenças, que se consideravam doenças incuráveis naquela época, ficavam justamente nesses locais, no hospício. Então, de cara, você vê também que nesse hospício e nos primeiros hospitais não se tinha uma triagem do tipo de enfermidade, já que não tinha conhecimento. Então, era muito comum, se você fosse lá pegar a história do hospital
lá no Oriente Médio, não se tinha triagem dos tipos de enfermidade. E às vezes você pegava um paciente pelo fato de não ter leito suficiente, você colocava às vezes 2 pessoas moribundas no mesmo leito. E era muito comum uma pessoa que estava se recuperando, que tinha às vezes até uma condição de vida, um sopro de condição de sobreviver, e às vezes se colocava inclusive as pessoas que tinham a doença, mas que não era aquela doença incurável, que iria passar por um tratamento. Mas pelo fato de não ter espaço, se colocava essa pessoa com enfermidade não tão pesada e uma pessoa moribunda. E era comum às vezes o cara acordar no outro dia com um defunto do seu lado. Na época do Antigo Egito, os templos eles eram utilizados como hospitais. O interessante lá é que a gente sabe quando fala dos egípcios, a gente lembra muito da questão mística, e tem uma passagem até interessante nesses primeiros hospitais lá. O templo, ele era considerado sagrado, e a gente sabe que se você adentrar na história do Egito, você vai ver que tem animais que são considerados sagrados, e uma que é muito, que tem todo o símbolo sagrado são as serpentes, e elas eram veneradas, e as pessoas doentes, pessoas moribundas, elas passavam por um ritual. Lá no templo tinha uma área isolada, uma sala grande isolada, onde a pessoa enferma, ela tinha que se vestir de branco, tomar um banho de sais, aquela coisa todinha. Às vezes tem essa questão dentro das crenças, não só na era egípcia, mas o sangue era considerado um bem sagrado para dentro da crença deles, e às vezes as pessoas eram untadas, eram embebidas, lavadas com sangue. Às vezes até um animal que foi abatido, a pessoa se colocava, forrava a pele do animal, a parte vermelha, né, a parte do sangue dele, era forrada, colocada numa grande pedra, e a pessoa deitava e fazia todo um ritual, o banho, se jogava água com sais, se pegava-se chá, jogava chá na pessoa, fazia tomar chá também, alguns bálsamos, algumas soluções feitas com ervas, feitas com raízes também eram passadas nas pessoas, e tem algumas crenças, no caso do Egito, onde a pessoa enferma, tivesse moribunda, ela era, veja só a situação, ela vestida de branco, às vezes nem vestida de branco, era só como fosse um cuecão branco, e essa pessoa ela entrava com oferenda nessa sala cheia de serpentes extremamente venenosas, e o cara ia para lá com uma cesta de oferendas, frutas, iguarias, tudo que fosse possível e imaginável, e essa pessoa entrava nessa sala lá e ia fazer oferenda para essas serpentes, e ela ficava lá paradinha. Em média, se ficava uma semana dentro daquele ambiente. E após uma semana, se a pessoa não morresse porque foi picada, e essa pessoa ela melhorasse, isso tudo era atribuído à crença dessa pessoa, ao poder divino dessas serpentes. Mas se a pessoa fosse picada e morresse, ou morresse por conta da doença, é considerado uma pessoa impura que realmente não merecia viver. Aí você vê como o misticismo ele foi significativo dentro desses hospitais, desses primórdios dos hospitais. E é óbvio que com o processo evolutivo, com a evolução da medicina, principalmente na época da Mesopotâmia, Babilônia, além dos egípcios, eles começaram a criar alguns processos de evolução, de melhoria, e começaram a trabalhar inclusive com algumas desinfecções, começaram a evoluir na medicina ao ponto de conseguir fazer algumas verificações com relação à relação dos nervos com o cérebro e a medula espinhal. E aí você começa a ver um processo de evolução da medicina e, consequentemente, vai impactar na melhoria da assistência da saúde dentro desses templos que são os percussores dos hospitais. E aí, obviamente, que através das escavações que são feitas pelos arqueólogos, vários documentos, na época, eles foram descobertos, inclusive os papiros que foram descobertos nessa época, eles trouxeram um excelente conhecimento sobre medicina que era desenvolvido nesses tempos remotos. E isso aí foi significativo para a gente ter uma ideia de como era a rotina do tratamento da saúde, do desenvolvimento da medicina dentro desses hospitais remotos. E um dos papiros mais famosos que foi descoberto nessa época é conhecido como Papiros de Ebers. Ele é datado de 1500
550 a.C. Então você vê que muito antes do nascimento de Cristo, da era de Cristo, já se praticava medicina, já se tinha um acompanhamento, já se explorava esses espaços dentro dos templos para se praticar medicina, para se acompanhar, para se assistir, mesmo que de maneira remota, pelos médicos da época. Isso era tão representativo para os médicos que esses médicos eles tinham títulos sacerdotais, eram considerados sacerdotes, ou seja, eles tinham o poder divino para curar. É óbvio que o conhecimento da medicina, a evolução do conhecimento científico, a evolução do conhecimento médico facilitou demais esse tratamento. E, na verdade, a figura do sacerdote nessa época era uma figura de status, tanto na Babilônia, seja no Egito, naquela sociedade da época. E aí ainda tem a questão do misticismo. Se você vem para a Índia ela fazia um tratamento dos seus pacientes como se ela estivesse fazendo um trabalho para exorcizar os demônios, tirar o demônio. Eles diziam que o demônio era o causador da doença entre a população da Índia. E aí se fazia um trabalho justamente para tentar acabar com a influência maléfica desses demônios na vida das pessoas que estavam doentes. Já na medicina chinesa, a gente sabe que existe o controle do Yang e do Yin, que é aquele símbolo que é utilizado, representa esse Yang e o Yin na cultura chinesa, que você tem um corte, de um lado é preto, de um lado é branco. Do lado preto tem um pontinho branco, do lado branco tem um pontinho preto. E ali representa o céu, a luz, a força, o calor. E tem esse é o lado positivo e tem um lado negativo que representa a lua, terra, a obscuridade, a questão da debilidade, do frio. Então eles trabalhavam nessa medicina um total equilíbrio entre essas forças para que o paciente ele conseguisse se curar, obviamente com os tratamentos fitoterápicos que existiam na época e que inclusive fazem parte da cultura até hoje dos chineses. E aí você vê que o uso dos templos, seja na época da Grécia, também já na Europa, né? Não na Europa que a gente conhece hoje, mas todos os lugares onde hoje existiam os templos eram utilizados como base hospitalar, como os primórdios dos hospitais, os primeiros hospitais, mesmo que com técnicas rudimentares, mas obviamente com a evolução do processo, com a evolução humana, com a evolução da medicina, começou a se fazer alguns tratamentos profiláticos, já a questão da esterilização do ambiente para evitar que algumas infecções, obviamente que a percepção, o conhecimento empírico ele vai sendo evoluído, ele vai sendo tratado, escrito, para que as pessoas tenham acesso a essa informação. E com o tempo as pessoas começam a se apropriar do conhecimento, começam a evoluir esse conhecimento, a estudar mais e consequentemente a gente consegue acompanhar a evolução da medicina, a evolução dos hospitais, até a gente conseguir chegar na época atual, passando pelas Santas Casas de Misericórdias, uma melhor triagem dos pacientes quando vão ser, obviamente, direcionados a um leito no hospital, a um tratamento diferenciado, o conhecimento da doença, o conhecimento do tratamento de cada doença especificamente facilitou demais a evolução dos hospitais até a gente chegar onde estamos hoje. Ok, meu querido aluno, vamos seguindo com nossas aulinhas. Até a próxima.